foi ministrado e vai continuar falando conosco, amém? Que você possa nesse momento deixar que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração. Nesse momento agora, independente da luta que você está passando, que você possa se concentrar para uma palavra não que eu escolhi, mas que Deus ministrou ao meu coração. Deus ministrou essa palavra no meu coração ontem à noite. E hoje eu sentei na minha vez, comecei a escrever e conversar com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar comigo, vai falar contigo essa noite, amém? Em nome de Jesus, poderes assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Poderes assentar. Aleluia. Fico feliz de poder rever pós-festas, né? Eu estava eu fiquei lá em Jacupiranga, depois de registro. E aí alguns escolheram alguns destinos. Tem um amigo meu, um casal que ia passar sozinhos. Eu falei, vou para o lado mais carente dessa vez. E fui lá e foi muito bom. Foi muito maravilhoso. Estava num sítio lá e um amigo com o qual nós começamos a ir para a igreja junto, jogava bola junto no sul. Um amigo muito especial. Nós passamos lá com ele, amém? Tenho certeza que você também teve um ano novo debaixo da graça da presença de Deus. E independente de qualquer coisa, meu amigo, ó, você está vivo, está respirando, pode mudar as coisas, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, vou ler do versículo 6 ao 9. A princípio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8, aliás. Aleluia, Jesus. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vou passar Efésios. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se você não achou, agora ouça a leitura. Isso aqui ficou escrita pelo apóstolo Paulo. Aleluia. Aqui é quando o apóstolo Paulo, ele prevê o seu mártir, ou seja, ele prevê a sua morte. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versos 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Tremendo esse texto. Interessante que esse texto tem um versículo aqui que é para confundir o ser humano mesmo que não entende as coisas espirituais. Quando ele fala assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada, qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos. Aleluia. Quantos amam a sua vinda. Amém? Eu vou usar uma base aqui. E quando eu vinha no carro, eu fiz uma pergunta para o pastor Emerson. O Walter também estava com nós, né? Falei, o que é mais importante, a saída, a largada ou a chegada? A caminhada. Aí o pastor falou, a chegada. Então, assim, no esporte, todo atleta se prepara, se esforça muito, treina meses e anos, com um objetivo único, de conquistar o pódio, o lugar mais alto, o primeiro lugar. Quem entende um pouco de Olimpíada, sonhar do quê? Ouro. E às vezes a saída, a largada, o início, conta muito. Conta muito uma boa largada, tanto uma corrida de automobilismo, ou atletismo, né? Ou para quem joga bola é um bom primeiro tempo, né? Ou
para quem vai disputar uma partida dos pênaltis, o goleiro que pega o primeiro pênalti. Ou quem sabe aquele atacante que foi contratado no primeiro jogo, ele estreia fazendo gol. Então o início conta muito. Porém, nem todos que têm um bom início em uma competição, em uma caminhada, nem sempre são os mesmos que finalizam bem, que chegam em primeiro, que conseguem levantar o troféu da vitória, que conseguem o ouro. Com alguns personagens bíblicos, podemos ter uma noção melhor sobre a nossa estadia nessa vida. Iremos perceber o quanto as escolhas e a postura, a nossa postura, em determinados momentos de nossas vidas, elas podem nos levar a uma vitória ou a uma derrota, ou a um fracasso. Eu posso citar aqui personagens que eu escolhi, eu citei Paulo, mas eu vou falar um pouco de Salomão. Eu posso falar de Saul, que começou como reinando. Saul foi escolhido ungido rei, ele começou bem, mas no decorrer da caminhada, Deus lhe mandou uma tarefa, Deus lhe deu uma ordem, Deus mandou destruir todos os amalequitas, juntamente matar tudo. Naquela época era normal, era Antigo Testamento, matar todos os animais, matar os reis, matar tudo, não deixar nada com vida naquela cidade. Ele não fez conforme Deus mandou. Com isso ele perdeu o crédito com Deus. Ele começou bem, mas aí foi o final da carreira dele. Ele continuou vivo, sim, mas não tinha mais, continuou no reinado, sim, mas não tinha mais aquela comunhão, aquela intimidade, aquele crédito com Deus. Saul começou bem, mas não terminou bem. Eu posso falar também aqui de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Filho de Jonathan, neto de Saul. Jonathan, você sabe que foi um grande amigo de Davi. Jonathan fez uma aliança de amizade com Davi. Mefibosete foi neto de Saul, começou bem, né? Filho de Jonathan, que era amigo de Davi, neto de um rei. Mas ali num certo momento, houve ali um ataque, uma guerra, e a sua ama, a mulher criada dele, foi sair correndo. E aí Mefibosete caiu do colo dela e ficou com seus pés tortos, aleijado. E Mefibosete, no meio do trajeto da sua caminhada, ele foi parar em Lodebar, que simboliza a terra de esquecimento. E por um momento ali na vida dele, no meio do percurso da sua vida, ele ficou esquecido. Mas o final, que é o mais importante, no final Mefibosete não ficou esquecido, porque o seu pai Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Os dois tinham amizade muito forte, um relacionamento, uma amizade muito forte. E certo dia o rei se pegou pensando, dormir no seu lugar secreto, no seu aposento, e ele chama no seu servo e fala assim: porventura não tem alguém da descendência de Saul? E tinha quem? Mefibosete, neto de Saul. Ele mandou que trouxesse Mefibosete à sua presença. Aleluia! E aí o servo foi atrás, trouxe Mefibosete, ou seja, os finais dos dias da vida de Mefibosete, o rei Davi pegou a metade da herança das coisas de Saul e ficou para quem? Ficou para Mefibosete. Um homem que podia ter vivido, finalizado na vergonha, um homem que poderia ter finalizado na miséria. Começou bem, porque era filho de Jonathan e era neto do rei, mas no decorrer da caminhada ele teve uma recaída, afetou o seu físico, a sua moral, a sua autoestima. Mas só que no final da história ele foi honrado, porque a partir daquele momento que Davi mandou chamar ele se assentava, ele ceava, ele comia na mesa do rei, junto com o rei. E financeiramente também, não foi fracasso, não foi miséria, ele teve restituição. Então, outra pessoa que eu posso falar também é Davi. Davi começou, sim, com perseguições, os seus irmãos tinham inveja, sim, mas Davi, ele começou ali cuidando das ovelhas, ele chegou a matar leão. Davi começou ali cuidando das ovelhas, matava urso. Davi foi progredindo, foi escolhido a primeira unção de Davi, profeta Samuel, mandado por Deus. Davi depois ele derrotou quem? Golias. E ali ele resgatou, ele sustentou a honra de Israel. Toda uma nação foi sustentada a sua honra. Naquele momento seria vergonha ou honra. Honra ou desonra. E Davi, no começo da sua trajetória, ele era muito jovem ainda, e aí ele conseguiu honrar a todo o povo de Israel, derrotando o filisteu Golias. No decorrer da caminhada, no meio da caminhada, Davi chegou a cair no adultério. Davi chegou a coabitar com Batseba, que já tinha um esposo. Eu
naquela época já não era permitido porque ele já tinha esposo. E ele errou mais ainda. Ele mandou o esposo daquela mulher que ele tinha coabitado na frente do batalhão, da sua turma, da sua equipe ali, para que ele pudesse ser atingido, para que ele viesse a morrer. Mas, eu louvo a Deus, porque o final dos dias de Davi não foi vergonha. Glória a Deus. Em Salmo 51, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, Salmo 51, 10, arrependimento de Davi. Glória a Deus. Davi era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas ele é ser humano, ele chegou a errar, ele chegou a falhar, ele chegou a cair no decorrer da sua caminhada. Ninguém está imune. Por mais que o cidadão seja um homem correto, por mais que ele tenha muita comunhão com Deus, seja pastor, seja quem for, ele vai ter sempre que vigiar 24 horas. Ele vai ter sempre que ter aquele temor, porque senão as coisas pioram. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Mas o que me alegra é que Davi consertou a vida com Deus. Aleluia, Jesus. Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Teve consequências, sim, porque toda vez que nós erramos, toda vez os nossos pecados, Deus perdoa, sim, se arrependemos, sim, mas ele traz consequências, e não é consequência de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. O salário do pecado é a morte. Então, assim, na vida dele, ele conseguiu consertar. Quando chega a velhice de Davi, ele foi honrado. Na velhice de Davi, quando ele consertou a sua vida, as coisas começaram a se alinhar novamente na sua vida. Aleluia. Mas eu quero falar nessa noite de alguém chamado Salomão. Quem é Salomão? Salomão era o filho de Davi. Salomão, ele começou super bem. Salomão, Adonias queria reinar em seu lugar. Salomão, Adonias queria se proclamar rei, mas Davi tinha prometido que quem ia reinar no lugar dele era Salomão. E Davi cumpriu na sua velhice, liberou a palavra, mandou ungir Salomão, seu filho, cumpriu a promessa. Salomão começa sendo filho de rei e reinando no lugar do seu pai, assumindo o reinado de Davi. Salomão começa o reino dele com muita sabedoria que ele pediu a Deus. Salomão teve um encontro com Deus em sonho. Salomão foi um que teve comunhão com Deus. Salomão teve muitas riquezas. A minha Bíblia, eu estava olhando hoje, eu estava lendo. Na época de Salomão, nós estávamos falando aqui sobre vencer, né? Sobre vitória, sobre primeiro lugar, né? Salomão, na sua época, você vê na Olimpíada aí, é ouro, prata e bronze, né? Então nós vemos aí que quando alguém vai para a Olimpíada, quando tem vários países, vários atletas, que esse atleta traz um bronze, ele sobe no pódio. Embora seja no lugar mais baixo, mas ele venceu outros. Ele dá um destaque para aquele atleta. O bronze dá um destaque, a prata dá um destaque. Lógico, o ouro é sempre ouro. Mas a minha Bíblia diz que na época de Salomão era tanta prosperidade, os vasos, as taças, era tudo de ouro. Era muito ouro. Salomão não sabia o que era bronze, o que era prata. A Bíblia fala, a Bíblia relata nesse texto que eu li, que a prata da época de Salomão não tinha tanto valor. Era coisa assim meio que desprezada. E o que aconteceu com Salomão? O que aconteceu na vida de Salomão? Salomão, todos os reis, todas as pessoas queriam fazer amizade com ele. A rainha de Sabá, quando vinha, trazia ouro para Salomão. Eles admiravam a sabedoria de Salomão. Salomão, um homem muito falado, muito admirado, filho do rei Davi, e assumiu e estava reinando com justiça, estava julgando as causas com sabedoria. Mas teve um certo momento na vida de Salomão que ele caiu. Um certo momento na vida de Salomão que ele começou a fazer o quê? Sair com as mulheres. A Bíblia fala que ele tinha 700 mulheres, mais ou menos 300 concubinas. Eram muitas mulheres. Isso tudo corrompeu o coração dele. No começo, ele tinha temor. No começo, ele assumia fraquezas. Porque quando Deus apareceu para Salomão, imagina Deus se apresentando para o rei Salomão e falando assim: olha, pede e o que tu quiseres que eu te concedo, que eu te dou. Salomão ali começou a conversar com Deus, orar a Deus, mas falou assim: olha, sou muito pequeno, sou uma criança ainda. Eu nem sei como entrar e nem como sair. Ou seja, ele assumia a fraqueza no começo do seu reinado. Ele tinha temor. Assim é a nossa vida. Não basta um bom começo. Não basta largar bem. Não basta iniciar algo bem.
Eu tenho que vigiar no decorrer da caminhada e principalmente no final dela. É como você pegar uma obra para fazer. É como você pegar algo para fazer, para construir. Assim como foi Noé, né? Construiu a arca. Foi do começo ao fim e concluiu a obra. Porque aquela arca ia servir para ele entrar dentro, para salvar ele e a sua família. É assim a nossa vida. É assim a vida espiritual. A Bíblia diz assim em João 10:10, na CDA assim, diz assim, o ladrão ele veio para roubar, matar, destruir. O ladrão, simbolicamente, é o inimigo da nossa alma, o maligno. E o papel dele é esse: matar, roubar, destruir em todos os sentidos. Sonho, família, ministério, tudo que você pensar. Mas aí no final do versículo fala assim: mas Jesus falando, eu vim para que tenha vida e tenha vida abundante. Aleluia, Jesus. Aí o que tem a ver com Salomão? Uma vida abundante não é uma vida que começa bem e termina mal. Talvez você fale assim: eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez você está aí no começo da caminhada, foi bem, hoje não está legal. Não importa hoje. Assim como Davi teve oportunidade, redimiu, todos nós temos oportunidade. Eu creio, Jesus. Se nós erramos até hoje, vamos sofrer consequências sim. Mas nós temos que erguer a nossa cabeça e colocar, sabe quem em primeiro lugar? Deus. Aleluia. Por quê? Quando fracassamos, quando nós fracassamos em alguma situação, em alguma área, vem um sentimento de derrota, vem um sentimento de acusação. Somos tentados a ser paralisados. E somos tentados a desistir ou retroceder. Mas essa não é a vontade de Deus. Eu vou deixar uma breve aqui, uma vírgula nessa mensagem. Entenda. Você precisa ter a tua autoestima. Você precisa ter ânimo. Você precisa continuar a vida. Independente. Se você começou bem e atualmente está um pouco... se sente fracassado, ou sente que as coisas estão acontecendo ao contrário, ou coisa assim, não importa. Ergue a tua cabeça. Você tem que entender uma coisa, nós temos que entender uma coisa. Em qualquer situação, nós temos que parar e saber que Deus criou os céus, Deus criou terra, Deus criou eu, Deus criou você, Deus criou tudo. Aleluia. Em lugar nós temos que colocar quem? Deus. Aleluia, Jesus. Porque é Ele que vai nos dar ânimo para viver, é Ele que nos dá o ar para respirar, é Ele que pode mudar as coisas, é Ele que vai te dar ânimo para suportar qualquer situação, é Ele. É assim na minha vida. É assim na tua vida. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 20. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Ou seja, Salomão começa bem. E no decorrer do seu reinado, ele cresce mais e mais. Ele brilha mais e mais. Um reinado que até o meio do seu percurso, ele não sabia o que era fracasso. Não sabia o que era derrota. Em 1 Reis, aleluia, no versículo 11, que é o mais importante, que é a chegada, que é o fim, que é o tempo da velhice de Salomão, que é o tempo de resumo da sua vida. Salomão vai e fracassa. Salomão ele começou a amar umas mulheres, a qual Deus não se agradava, porque era de outras nações, naquela época era proibido, não era do agrado de Deus. E Salomão, além de sair com essas mulheres, Salomão começa a adorar os deuses que aquelas mulheres serviam. Vários deuses. Olha aqui tem 3 tipos de deuses, por exemplo, a mulher lá do Oriente, aí ela adorava um deus estranho, pagão lá, Salomão também adorava. O final do reinado de Salomão não foi de êxito. O começo foi bem, o meio foi bem, mas o final que é o mais importante. Por isso que eu li o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Por quê? Aí entra o apóstolo Paulo. Como que foi o começo da caminhada do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se chamava Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, que fez se tornar apóstolo Paulo, ele começou como? Quando teve o primeiro mártir, quando mataram Estevão, que andava com Jesus. Quando mataram Estevão, o Saulo estava segurando as vestes do assassino. Todos sabem que Estevão morreu como? Apedrejado. Porém, eles pensaram
Saulo que era o fim, mas para Estevão, que teve uma visão do Senhor nos ares. Glória a Deus. Viu a glória, sabia para onde ia. O fim da carreira de Estevão nessa terra da vida foi de glória. Aleluia, foi de Jesus. salvação, foi de vida eterna. O Paulo estava começando, coração mal, uma mente cauterizada, uma mente mal, pensamentos mal, atitudes mal. Mas no decorrer da caminhada, Jesus se apresenta numa visão para Saulo, o qual ele ficou sem enxergar 3 dias, mas teve todo aquele processo e foi aí onde ele reconheceu a glória de Deus. Glória a Deus. Foi aí onde ele reconheceu a quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ali começou a mudar. O Saulo era um perseguidor da igreja. Quando teve a visão ali que Saulo caiu, aquela luz brilhou, aquela luz é Jesus Cristo. E quando brilhou, que ele caiu, o Senhor ouviu uma voz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a Jesus Cristo. Saulo estava perseguindo a igreja. Foi um momento ali que no começo da sua caminhada não foi bom. Mas a Bíblia diz no fim, como você e eu lemos, acompanhamos a leitura em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Eu vou repetir essa leitura para que você possa entender o que eu quero falar, o que Deus quer ministrar para mim e para você essa noite. Vou repetir as palavras para você começar a entender e receber essa palavra no seu coração. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu creio, Jesus. Todos quantos acreditam em Jesus Cristo, que é o nome acima de todo nome. Todos que colocam Ele na frente. Todos que naqueles momentos de pouco ou muito, de luta, de escassez ou de abastança, está colocando Jesus Cristo na frente. Essa promessa é para mim e para você. O que nós desejamos, devemos desejar é o quê? É a coroa da vida eterna. Aleluia, Jesus. O troféu, para quem eu particularmente, quando eu jogava bola, não gostava de perder. Eu lavava as pernas, dava carrinho, eu fazia o que fosse assim, estava no meu alcance, mas nunca gostei de perder. É do ser humano. Ninguém deve gostar de perder. Mas tem momentos em nossa vida que nós temos que entender que para ganhar é preciso perder. Quando o apóstolo Paulo fala no primeiro versículo aqui, 4, versículo 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Espera aí. Mas no outro versículo ele fala assim, combati o bom combate. Encerrei a carreira. Completei a carreira e guardei a fé. Veja as coisas espirituais. O momento que ele está parando, finalizando a sua vida. O momento que ele sabe que vai morrer. Ele não está triste. Ele não está cabisbaixo. Ele está falando que é o momento da partida. É o momento da partida. Por isso, muitas vezes, o hoje, o início, devemos dar importância, sim. Lançar fundamentos, sim. Ter projetos, sim. Mas o mais importante é o resumo delas. É o fim delas. Agora, entrando com a palavra de vida eterna. Aleluia. Quando a Bíblia fala assim para nós em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Se eu não erro o texto, versículo 19 ao 21. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que a palavra diz para mim e para você, estava ali atrás, Deus me ensinou a palavra. Não comereis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escapam e roubam. Mas eu chutar para vós o quê? Tesouros do céu. Aleluia. Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escapam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí vem uma pergunta para mim essa noite, Claudiano, vou ler do Senhor para mim mesmo. Aonde está o meu tesouro? Para quem eu tenho dado valor? Onde eu tenho focado os meus pensamentos? Mateus 6, 19 ao 21. Tesouro são coisas de excelência, são coisas inestimáveis. Aqui o Senhor está falando de reino, porque traça como o quê? Roupa, tecido. Tecido é o que reveste, é a aparência. Aparência é bom, está aí. Viver em boa aparência, boa veste, glória a Deus, trabalhamos para isso. Mas não é tudo.
Porque Deus não olha a aparência, olha o coração. Ferrugem. Um bem que é de metal, aí o ferrugem come. Bens. Ladrões. Ladrões roubam. E acontece muito nos dias de hoje, você vê aí. Glória a Deus pelo livramento que nós temos recebido, o Senhor continue nos livrando. Glória a Deus. Mas o mais importante aqui fala de um tesouro. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Onde está afirmado o nosso propósito de vida? Sabendo que ela passa rápido. Você vê aqui, começa a ler a Bíblia, vê o apóstolo Paulo jovem. Daqui a pouco ele falando que vai morrer. Você vê o Davi jovem enfrentando Golias. De repente, aparece aqui na Bíblia, Davi na sua velhice. Para aquecer Davi, eles traziam uma moça virgem, a Sunamita, para aquecer ele, para aquecer o rei. Por isso que eu falei, o final da vida, ele não coabitou com ela, não coabitava mais. O final da vida dele foi honra, por quê? Só para aquecer o rei. Teve fracasso, sim, no meio da sua trajetória. E aí entra uma mensagem para eu e você meditar nas nossas próprias vidas. Como está a nossa vida hoje? Eita Deus. Como está a minha situação hoje? Como estão os nossos propósitos com Deus hoje? Independente. Como estiver hoje. Independente. A palavra ela abrange. Financeiro, ministério, vida com Deus, relacionamentos em todos os sentidos, amizade, cônjuge, família, independente de como está. Não é A nem B que vai determinar o fim delas. Talvez esse Natal agora, esse ano novo, você não passou muito, não foi conforto para você. Talvez não teve muita alegria, talvez foi lágrimas. Eu já passei alguns Natal de lágrimas. Eu falo isso não de Paulo, eu falo de mim mesmo. Já passei momentos difíceis em minha vida. Mas eu aprendi a superar, aprendi a ter temor, aprendi a colocar Deus em primeiro lugar, aprendi a ter perseverança. Porque eu já falei aqui, a vida é uma roda gigante. Ora estamos embaixo, ora em cima. Assim como você acorda e às vezes está sol bonito, às vezes está chovendo aquela garoa, ou às vezes está nublado, dando raio de tempestade. A vida tem desses momentos. Mas quem vai determinar o fim não é ninguém, não é A, nem é B, é você mesmo. Por isso que essa palavra agora eu estou começando a entender. Essa palavra que Deus trouxe no meu coração. Resgate de valores. Aleluia. Sua alma. O nosso corpo físico ele se gasta. O nosso corpo físico, a nossa estadia nessa terra parece que não, mas ela passa rápido. Porém, dá tempo para todo aquele que para, medita e fala assim: não, eu vou colocar a minha vida em ordem. E vou falar uma coisa para você. Quando você quer colocar a sua vida em ordem, nada e ninguém impede. É uma decisão pessoal minha, é uma decisão pessoal sua, e não devemos olhar o que os outros vão pensar ou falar. Eu quero botar a minha vida em ordem. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero ser livre. Porque vivemos num mundo onde é difícil as pessoas perdoar uns aos outros, mas é muito fácil elas se magoarem, não é verdade? Às vezes eu magoo as pessoas, às vezes eu erro. Não consigo ser tão perfeito, mas eu paro, medito e falo: não preciso consertar isso com a palavra que eu falei, com a atitude que eu tomei. Sempre há tempo. Vivemos num mundo onde, vou repetir, é muito difícil, as pessoas perdoam uns aos outros. No momento do perdão tem muitos argumentos. Não estou falando para pessoas que não conhecem a palavra, não, pessoas que conhecem a palavra. Porque falar a palavra requer temor. Eu criei aqui, eu estou com muito temor. Mas viver a palavra é o principal. Quando eu ministro uma palavra dessa daqui, quando eu descer aqui, eu tenho que ter a responsabilidade de viver ela. E voltando a falar, estamos vivendo um tempo que as pessoas conseguem achar na gente muita falha, muito defeito. É muito fácil criticar. Entendeu?
Mas, se decidirmos colocar as coisas em ordem, nada, não é crítica, não é ninguém que vai impedir as coisas entrar no eixo. Aleluia. Em nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que vínculos de amizade, de família, de parentes, de pessoas ao nosso redor. Por quê? As mesmas pessoas que um dia que olha para alguém e fala assim: essa pessoa está mal, essa pessoa foi mal, essa pessoa fez mal, essa pessoa vai se dar mal. As mesmas pessoas, quando você levantar a cabeça, se apegar com Deus de verdade, erguer a cabeça, suportar, tem que chorar, chora, porque nós temos que chorar com os que choram, e o Espírito de Deus nos acompanha e nos consola. Glória a Deus. É o momento que nós temos que se alegrar, os que se alegram, e Deus também se alegra na minha e na tua vida, e o que alegra o coração de Deus, sabe o quê? Olhar para alguém que ninguém dava nada, e olhar assim, aquela pessoa está ali batalhando, ele é contigo. Aleluia, Jesus. Ele vai fazer aquilo que alguns vê para te ver vencer. Aleluia. Deus não quer te ver derrotado. Glória a Deus. Deus não quer te ver para baixo. Aí o meu irmão aí, todo mundo viajou, você ficou em casa. Para quem estava viajando, não sei o que passou no coração, mas ele sabe, ele ficou em casa. Não que ele ficou aborrecido, mas ele sabe o que passou no coração dele. Talvez ele agradeceu por ficar em casa, estava orando por nós que estava viajando. Mas vai chegar a sua hora de viajar. Depende de ninguém, depende de você. Aleluia. Vai chegar a sua hora de você viajar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Certo dia, vou encerrar a mensagem porque certo dia eu estava trabalhando no firma lá em Santa Catarina, São Bento do Sul, e um jovem tinha se separado da sua esposa e não sabia. Aliás, quando eu conheci ele, nem sabia que ele tinha esposa. Eu fui fazer hora extra no sábado, Deus falou comigo: vai fazer hora extra, eu tenho algo para fazer lá. Deus conta comigo com você, né? E ali eu estava fazendo a armação desses postos aí de energia. Faz a armação de ferro, depois vai, passa por qualquer usinado, depois seca, tudo preparado para se tornar um poste aí. E ali eu estava, e Deus me falei: Senhor, eu tinha um plano aqui, um projeto com alguém, mas eu estou aqui sozinho. Quando eu pensei isso, quando eu pensei dessa forma, eu estava conversando com Deus. Toda vez que você se pegar pensando em coisas ruins, é uma lei tentando entrar na tua mente. Toda vez que infiltra o pensamento de derrota não vai dar certo, é o inimigo. Repreenda. Pense como Deus pensa. Se esforce, além de seus pensamentos na palavra. E eu estava pensando, quando eu estava pensando, eu estava falando com Deus no meu particular. Aí chega a pessoa, chega um amigo, e aí eu falei: tudo bom? Tudo bom. Ele falou assim: ó, eu estava fazendo essa, mas o que eu estava fazendo acabou. Eu estou à toa. Eu falei: então pega a turquesa aí, não era nem bico, não era só bem. Pega a turquesa e não vai ajudar, você já achou o que fazer. Foi poucos minutos, eu falei assim para ele: tudo isso debaixo da graça de Deus, não foi capacidade minha não. Eu falei assim: você tem casa, né? Tenho casa. Você tem carro, né? Tem carro. Tem filhos, né? Tem uma filha. Assim, mas Deus me mostra aí que tem um probleminha aí com a vida conjugal. Já olhou assim, olhou. Mas meu Deus, quer te dar uma vitória. Glória a Deus. Iniciou a amizade. Quero você dar um pouco do testemunho aqui. Ele deveria se separar, foi igual não queria mais. Ele caiu quase na depressão. Quando foi o dia, na hora do almoço, eu estava na consagração, ficar mais sensível a Deus. O pessoal foi almoçar, foi ler a Bíblia. Aí ali eu fui na casa dele, que era perto. Quando chegou na hora do almoço, Deus me levou a falar algumas palavras para ele. Eu vou falar agora. Se vir para você, você pega essas palavras. Eu falei assim: meu amigo, se valorize. Você errou, quem não erra. Você está se esforçando para retomar esse relacionamento aí. E ela não está querendo. Então se valoriza você, rapaz. É que a tua cabeça, você não é qualquer um.
E tem um louvor que fala assim: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele, quem? Deus. Ele está em você. Ele habita em você. Ele se move em você. E eu falei essas palavras para ele. Ele estava com a autoestima lá embaixo. Ele levantou a autoestima, ele não conseguiu almoçar porque começou a chorar. Glória a Deus. E é assim, meu irmão. Vou falar uma coisa aqui, ó. Entende o que Deus quer falar contigo? Não estou te valorizando? Então se valorize. Eu passei por um momento difícil em 2005, quando eu fui embora para o Sul. Eu achei que ia ficar 30 dias lá, pastor Hermes. Mas foram 8 anos. Mas quando eu pisei naquela terra, a partir do momento que Deus viu em mim, e eu falei com Deus, viu? Eu sou padre de religião, tal. Eu entrei no carro e falei: Deus, não valo nada. Não sou nada. Não sou digno de nada. Mas se eu merecer alguma coisa, se tu existe, muda a minha vida. E se eu posso pedir alguma coisa, eu quero a minha esposa e a minha família de volta. 30 dias eu não estava mais em São Bernardo, eu não tenho um parente mais em Santa Catarina. Quando eu pisei os pés naquele lugar, Deus me revigorou. Eu conseguia, eu tinha parado de jogar futebol, voltei a jogar futebol. Deus começou a mudar. A minha esposa não me queria mais, ela falou assim: não quero você nem pintado de ouro. Quando eu falei que ela falou: vai, quem sabe lá não vai ser bom, porque ela queria se ver livre. Mas quando eu passei ali 2 meses e pouco, 2 meses e alguns dias, eu liguei para ela. Falei o seguinte: agora sou eu que vou falar. Ela falou: fala, é domingo. Tu falou que eu não falo nada, você está certo, é verdade. Mas, se tu quiser voltar comigo, agora é minha vez. Porque já tinha alguém interessada por mim, eu não queria mais enganar ninguém. Eu decidi mudar de vida. E ali eu falei: olha, mas se eu falar sim para aquela mulher, eu vou consultar a minha esposa, eu não vou nem ficar com ela, não vou enganar. E aí a minha esposa falou assim: mas se tu quiser ficar comigo, pede a conta aí, eu estou trabalhando aí, eu pego os direitos e vem embora para cá. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ali era um momento decisivo para a minha vida. Não tem os momentos da nossa vida que é decisivo, meu amigo. Aí ela falou assim: tá bom, mas eu vou perder os direitos, não tem problema. Eu não ganhava bem não, viu? Só sei que Deus preparou tudo. Ela aceitou a proposta e eu sabia que se ela não quisesse, eu tinha que tocar a minha vida. Eu deixar ela ser feliz, mas eu não ia deixar de ser feliz. Se bem que eu preferia com ela. Foi o que eu tinha pedido para Deus em oração, né? Tinha se humilhado para quem? Para Deus. Porque enquanto eu estava se humilhando para ela, nada adiantava. Eu levava flores, mas eu nunca tinha levado flores. Ela agora veio com flores. E quando acontecem essas coisas, meu amigo, a mulher pisa. Só sei que ela aceitou o convite. Glória a Deus. O carrego daqui para a mudança para São Bento do Sul, Santa Catarina, uns R$1.000, 1.500, sei lá. Eu paguei 150. O cara foi buscar lá no Jatidão, a mudança foi preparada por Deus. Eu aproveitei a oportunidade dela também. Mas uma coisa é certa: se eu tivesse continuado no mesmo lugar, na mesma vida, se humilhando para ela, nós temos que se humilhar para Deus. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Porque a Bíblia fala: quem convence não é o Hermes, pastor, não é o Adriano. Quem convence, sabe quem? O Espírito Santo. Aleluia. De Deus. É Ele que convence. Para mudar a situação, não importa como está hoje. Libera o louvor ali, pastor Hermes. Não importa o que passou, o que você fez, não importa como está agora. Pense no seu futuro. Mas uma atitude você tem que tomar hoje. Se aproximar de Deus, se apegar com Deus, andar mais com Deus. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida e nós não conseguimos nem explicar. Se nós ficar parados tentando explicar, não vai conseguir. Porque tem coisas que tem intervenção de Deus na nossa vida. Coisas que pareciam o fim. Para mim parecia o fim de um relacionamento. Eu vejo João Vitor, meu filho de 17 anos, vai fazer 18, em julho desse ano. E às vezes a gente tem que ter sabedoria, tem que ter habilidade, tem que ser um pouco rígido com ele. Imagina se ele fosse criado com outra pessoa. Como seria ele? Como você acha que um filho criado sem a direção, sem o convite dos pais, é a mesma coisa? Sem a educação, sem o conselho, sem o abraço? Não é a mesma coisa. Então eu pensei muito nisso. Houve na nossa vida um perdão, houve na nossa vida um recomeço, houve na minha vida. E na vida dela começou bem, estava mal, mas eu decidi tomar uma atitude que eu não posso fazer. O quê? Ficar esperando as coisas acontecerem. O
O que eu não posso fazer é tentar resolver com a minha força. Mas o que eu tenho que fazer, e nós temos que fazer. E se alguém que você conhece estiver passando uma luta, o seu testemunho serve para ele. Fale para essa pessoa se aproximar de Deus. Fale para essa pessoa se apegar com Deus. E com certeza, o final dela, o final da situação vai ser de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloca o louvor aí, nós vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui, com reverência. Deus me levou por esse caminho nessa palavra. Aleluia. Feche os seus olhos. É hoje. Hoje é o dia. Aleluia. Hoje é o dia da partida. Hoje é o dia de você dar início numa caminhada de fé. Não importa ontem. Só tire lições. Aprendemos com Davi, aprendemos com Salomão, aprendemos com o nosso próprio, aprendemos com o nosso erro, mas podemos mudar a situação. Aleluia! Nos momentos de fraqueza, glorifique a Deus. Alguém parou de respirar hoje, mas é você que está nos respirando. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui hoje ouvindo essa palavra, mas é eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra. Aleluia! Aleluia! Isso simboliza, significa que nós queremos mudança em nossa vida. Aleluia, Jesus! Isso significa que nós queremos finalizar bem. Hoje, estamos no começo de janeiro de 2016. Se Deus nos dá graça, nós possamos chegar, se for da vontade dele, eu creio. Final de 2016. De uma maneira melhor ainda. Você tem projeto, você tem sonho, e talvez tenha algo no seu coração que você tanto almeja hoje, e você não está ao alcance, mas não se preocupe. Eu conheço alguém que pode resolver essa situação. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço alguém que é consigo e não vai te criticar. Jesus Cristo. Aleluia! O Filho de Deus vivo. Ele está aqui essa noite. Eu sinto a presença dele. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Eu sinto a graça dele. É se você sente a graça dele, se expresse. Fale que você precisa dele. Fale que ele é santo, ele é maravilhoso. Fale que ele é com a mão no coração. Esse vazio que cai dentro de você é a presença do Senhor que vai suprir. É a presença do Senhor que vai preencher esse vazio dentro da vida da sua alma. Aleluia! Grandes coisas estão por vir para mim, para você, para todo aquele que se aproxima de Deus, do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que faz o impossível. Porque Ele faz grande. Sabe, naqueles momentos a sós, sabe, naqueles momentos que vem um vazio, que falta algo nessa vida, não conseguimos naquele momento, é Ele. Ele que sustenta, Ele que fala assim: eu sou contigo. Aleluia! Eu sou contigo, eu te escolhi. É Ele, é Deus Todo-Poderoso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido, mas se humilhe perante Deus e Ele vos exaltará. Não se entregue. Não se entregue às coisas, os fatos. Não, se entregue para Deus. Se entregue a sua vida, a sua alma para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Grandes coisas são por vir. Grandes coisas são. Há momentos em nossas vidas que nós temos que engolir o choro, se fazer de forte. Porque às vezes as pessoas
Muitas pessoas, às vezes o maligno quer ver, quer olhar para mim, para você e ver a gente sofrendo. Tem pessoas que estão aqui que quer ver a gente sofrendo. Mas as mesmas pessoas que querem ver você sofrendo podem ser as pessoas que amanhã podem olhar e falar: ele é diferente, ele é diferente, ele é vencedor. Amém, ele é Jesus. vencedora. Olha só como a vida dele mudou. Tinha tudo para se lançar no buraco, né? Mas não. Está aí o exemplo para mim e para você. Aleluia, Jesus. E isso tudo para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Amém, Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pisa firme, levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, pastor Emerson. Nem tudo está perdido. Existe uma esperança. Eu não conheço alguém na Bíblia, que mostre na Bíblia, alguém que se apegou com Deus e teve derrota. Que mostre na Bíblia alguém que fez uma aliança com Deus e saiu no final da história como derrotado. Ninguém. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem aqui à frente, você que sente? Quem tem aqui à frente, eu vou fazer uma oração aqui. Eu quero ver do altar aqui, ó. Vai vir aqui à frente. Eu não vou fazer imposição de mão, não, porque Deus já está nesse lugar. Amém, Você Jesus. só vai do seu jeito, colocar a mão no alto, fechar os olhos. Aleluia. Eu tive vários momentos de minha vida que eu podia ter desistido. Aleluia. Deus está aqui. Um minutinho só, olha aqui para mim. Esse humilde pecador aqui. Vou contar um testemunho para você entender que é motivo para você. Se você entrou bem aqui, você vai sair melhor. Se você não entrou legal, você vai sair bem. Presta atenção. Olha o que é as coisas de Deus. O neurologista fala assim, ó, Claudiano Rodrigues: você não vai poder tomar coca, você não vai poder andar de bicicleta, não vai poder tomar banho em piscina, em rios, não vai poder tirar a carta. Nada disso. Eu tomava um gardenal, dava convulsão. E chegou um tempo na minha vida, aquela situação, toda noite minha mãe, Deus, não vou me agarrar. Eu falei assim: minha mãe. Ela falou: Deus, você tomou um remédio? Eu falei: não. Por quê? Porque Deus já me curou. Glória a Deus. 98 a 2008, são 10 anos, né? 10 anos. Eu comecei a ouvir a palavra mais ou menos em 2007. E aí um dia eu estava dentro da metalúrgica, lubrificando as máquinas, e vi aquele sintoma, cadáver, desmaio, a convulsão. Aí eu já conheci um pouco de Jesus Cristo. Eu fui para dentro do banheiro, erguei a mão, eu comecei a orar e a cantar um louvor. Eu não sabia orar, mas eu falei assim, igual o rei do Fernandinho: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não desmaiei, não deu convulsão. Foi a última vez. Ou seja, para os médicos, pelos médicos, hoje você talvez aposentado, eu prefiro ter força, eu prefiro batalhar, trabalhar, porque você está na minha família. Eu prefiro andar com Deus, porque não foi capacidade minha, mas eu tomei uma atitude, Ele honrou a minha atitude. Se está na presença de um Deus, fazer aliança com Deus, Paulo, é assim. Fazer aliança com Deus traz resposta. Mas depois que Ele me concedeu essa graça e entre outras, restaurou meu casamento, depois disso eu continuei andando com Deus. Não basta eu começar bem, porque até o final. Então tem dias, meus amigos, que dá vontade de ir para a igreja. Tem dias que você passa na rua e as coisas querem fazer você esquecer que você é cristão. Mas não importa esses dias, porque o dia mal bem, você não permanece, não prevalece, porque você tem temor, você está firmado em Deus. Aleluia. Que gerou a minha e a tua vida. Então esse é o segredo. Estar firmado em Deus, andar com Deus,
O segredo é esse. Porque não é só coisas físicas, não é uma cura. A Bíblia nos promete salvação, vida eterna. Nossa morte física. O apóstolo Paulo falou que era o fim, mas ele falou que estava começando. Porque falava de uma vida eterna, de um povo eterno. Falava de salvação das nossas almas. Aonde queremos passar a eternidade. Tudo aqui. Pode aumentar o louvor, vamos orar. Aleluia. Então tem momentos em nossa vida que temos que erguer a cabeça, temos que colocar nossa fé em ação. Temos momentos assim que estamos em fraqueza, mas Deus nos fortalece. Deus nos dá o suporte. E nesses momentos, a nossa carne é tão ruim. Nossa carne é tão ruim que ele é rápido de comer. Mas espiritualmente, essas lutas nos ensinam a vencer, nos ensinam a ser mais forte. Porque vai chegar pessoas perto de mim e você vai falar, eu venci. E vou falar com esse temor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua presença. Começando aqui, Senhor, Senhor, Espírito 16. E nós vivemos, Senhor, tudo que passou na nossa vida, Senhor, de ruim, que tinha somente para uma coisa, para a nossa própria missão, para nós aprendermos a fazer diferença aquilo que nós erramos. Nós possamos ter a graça de Deus para quê? Para suportar, meus irmãos, para suportar os momentos que não é fácil, cada um tem na sua vida. Como orou o apóstolo Paulo, Deus respondeu, ele tinha espinho na carne. E o Senhor falou assim: olha, Paulo, minha graça te basta. Aleluia! Há momentos em nossa vida que nós precisamos, sabe do quê? Da graça de Deus. Você sabe o que quer dizer graça, né? Favor sem merecer. É isso que nós precisamos. E que nós possamos ser direcionados por Ele. Ter uma aliança, não só com o pastor, com a placa, não. Ter aquele temor de Deus. Trabalhar assim, mas quando chegar aqueles dias eu vou adorar o meu Deus, porque é de lá que vem o meu teu socorro. É de Deus que vem o meu teu socorro. Ele usa pessoas sim, usa meios sim, ele pode usar da forma que ele quer, a hora que ele quer. Mas sabendo nós que a fonte é Ele. Nós possamos ter temor, e nós possamos ter perseverança. Se a vitória não vir hoje, aleluia, vem amanhã. Amém, eu creio. Amanhã vai depois da manhã. Não fique preocupado com o tempo. Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Ele supre tudo. Busque primeiramente o reino do Senhor, a sua justiça, porque Ele é reto. E as demais coisas vai acrescentar na minha tua vida. Amém, eu creio. Jesus, levanta a sua mão no alto. Agora eu não vou falar nada. Você que olhou fechado aí com tuas palavras, faça o teu oração e falar com Deus agora. Talvez você está aqui com essa palavra falou comigo. Eu quero fazer uma aliança com meu Deus. Fale com Ele agora. É um momento particular. É um momento de você conversar com Ele. É um momento de você fazer decreto. É um momento de você decidir como é que você quer fazer as coisas daqui para frente. Em nome de Jesus, fica à vontade. Fica à vontade porque Ele está nesse lugar. Ele está te ouvindo. Ele está te assistindo. Aleluia. Para com o que há de vir, Ele tem o melhor. Aleluia. Deus tem o melhor. Ele tem o melhor. É só um momento. Você está passando, é só um momento. Aleluia. 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 Ajuda, Deus. Me ajuda. Ajuda a minha família. Ajuda os meus irmãos. Ajuda aqueles que não me querem, Senhor. Uma mudança de vida. Uma mudança de caráter. Ajuda aqueles que querem vencer nessa terra. Aleluia. Ajuda, Senhor. Precisamos da tua ajuda, da tua mão poderosa. Que o teu Espírito Santo quer nos convencer do mal. Que o Espírito Santo quer nos convencer que eles estão no nosso mal. Em nome de Jesus, que nos convencer do pecado. Nós queremos ter nosso coração temor. Aleluia. Temor de Deus. A perseverança. Aleluia. Aleluia. Ele tem o melhor. Melhor. Aleluia. Aleluia. Ele canta na bacia, ele canta na basura e canta na massa. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Ele canta na bacia. Aleluia. Aleluia, Jesus, ele tem o melhor. Nosso médico, qual agradeceu o eterno dependendo do gardenal. Mas Deus tinha o melhor para mim, eu consegui entender. Glória a Deus. Eu consegui verbalizar
minha cura, o meu melhor, o teu melhor está dentro de você. Verbalize. Deus bença agora. Meu melhor, nosso melhor está dentro de nós. Verbalize. Eu estava me trocando e eu falei a palavra lá, e na hora que eu falei, eu senti o toque do Espírito Santo, Clécio, no quarto. Eu falei assim: chega de palavras negativas. Chega de palavras negativas. Não vou, não dá, não posso. O que é isso? Vai sim, pode sim. Deus está contigo. Você vai conseguir, amém? Podemos tomar o nosso lugar. Que Deus te abençoe. Por obediência, estaremos orando na frente. Aleluia.